Olá, senhores, sejam bem-vindos aí ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Claudinei. Hoje eu vou estar mostrando para os senhores aí como a gente faz para fazer a inclusão do inventário no arquivo do SPED, né? Se vocês estiverem entregando o arquivo do SPED do mês de fevereiro, né, quando vocês forem fazer a validação, é possível verificar que o arquivo apresentará um erro informando que é obrigatório eu informar o inventário. Muita gente confunde o que é o inventário, né? Muita gente, mas eu tenho que informar a movimentação do meu estoque? Não. O inventário é somente a posição física do meu estoque no último dia do ano. Ou seja, é a quantidade de cada item que eu tenho em meu estoque naquela determinada data, em 31/12 do ano em questão. Então não preciso ficar informando movimentação disso nem daquilo, né? Muitos softwares que os senhores utilizam geram o SPED, né, com a escrituração das notas, mas não geram o inventário. Então eu vou estar mostrando aqui para os senhores hoje uma ferramenta que vai facilitar e vai auxiliar os senhores a fazer a inclusão das informações do inventário utilizando o arquivo utilizando o Excel, né? No nosso site, aqui no site da empresa Sysconv, você tem aqui na opção produtos, eu tenho esse programa chamado SPED XML Excel Sysconv, né? Eu posso baixar a versão de demonstração, ela funciona por 15 dias gratuitamente, os senhores podem estar utilizando até mesmo a versão de demonstração para fazer essa inclusão. Então vocês, se os senhores baixarem, instalarem o sistema aí na máquina dos senhores, será criado aqui o ícone na área de trabalho, né, que é o ícone desse programinha. Então daqui a pouco a gente vai utilizar ele. Lá no programa do SPED, que eu já tenho ele aberto aqui, eu vou pedir para abrir uma escrituração. Eu já tenho aqui uma escrituração validada. A dos senhores também provavelmente já vão estar aí marcando validado, ou assinado, transmitida, enfim. Vai estar com uma situação que já validou os registros de notas fiscais, apurações, enfim. Mas vai estar sem o inventário, que é o caso aqui. Se eu vier nessa escrituração, inventário, eu não há lançamentos neste registro. Como que eu faço para incluir? Primeiro, eu não consigo alterar nada no arquivo se ele não estiver em modo de edição. Então eu tenho que vir aqui, editar a escrituração. Ele automaticamente foi para o modo de edição. Venho aqui na opção inventário, né, físico, bloco H. Clico aqui em incluir novo registro. Aqui eu vou informar que meu inventário é de 31/12 de 2020. Valor do estoque. Como eu só preciso gerar um registro no Excel, eu vou colocar aqui 1 centavo. Só para que os senhores possam entender a minha lógica de raciocínio aqui. Eu tenho aqui os tipos, né, de finalidades do arquivo. A mais comum é no final do período, mas eu tenho a opção também de informar por mudança de tributação, na apuração de ICMS, por solicitação de baixa cadastral, por alteração de regime de pagamento, por determinação do fisco, né, solicitação de algum fiscal, ou por controle das mercadorias sujeitas à substituição tributária. O mais comum é essa daqui. Então, os senhores, via de regra, podem utilizar essa daqui, que é a informação que em 99% dos casos vai lá no inventário. Vou salvar. Aí ele me habilitou o bloco H010. Eu preciso incluir alguma informação aqui. Então aqui eu vou selecionar um item qualquer da minha escrituração. Vou informar a unidade de medida. Vou informar a quantidade, aqui 1. O valor, vou informar 1 centavo também, né, que é o valor que eu informei lá. O valor total, 1 centavo também. O indicador de posse, né, que essa mercadoria é minha e está no meu estoque, porque ela poderia ser minha, mas está no estoque de terceiro, ou ela poderia ser de um terceiro, está no meu estoque, mas a mais comum é essa daqui, ela é minha e está no meu estoque. E a conta contábil, eu não faço contabilidade, tem que ter a conta contábil, senão o programa não valida. Posso colocar um? Posso, ele vai validar, só que talvez não seja
coerente fazer desta forma, mas tem que ter alguma informação, pode ser o 0. Vou colocar uma conta qualquer aqui, só para que os senhores entendam a lógica do raciocínio aqui. Então, vamos supor que isso seja uma conta contábil. Salvei o arquivo, peço para validar. Então, o arquivo, em teoria, ele tem que ser validado, né? Foi validado. Porém, agora, se eu vier inventário, eu tenho aqui um registro de inventário. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque este arquivo aqui, eu vou exportar ele. Para eu fazer a exportação dele, eu tenho que vir em escrituração, exportar arquivo, seleciona aqui o arquivo que está validado. Vou exportar nessa pasta mesmo, a pasta download. Vou pedir para gravar. Então, as informações que estão dentro do programa foram exportada para um arquivo TXT. Aqui, esse arquivo TXT está na minha pasta download. Aqui. Então aqui eu tenho o programinha que eu disse para os senhores, o programa SPED XML Excel. Esse programa ele tem várias finalidades, como converter arquivo XML em Excel, arquivo SPED em Excel, gera alguns relatórios. É um sistema muito usual aí. Inclusive até arquivo de Sintegra ele converte aí por Excel e vice-versa. Mas aqui eu vou falar para vocês dessa opção de converter, né, de importar o TXT para um arquivo SPED. O SPED é o ICMS PI mesmo. Vou selecionar aqui a pasta, né, onde eu salvei o arquivo, que é a pasta download. O TXT está aqui. Eu vou pedir para exportar para o Excel. Ok, gerei um arquivo aqui no Excel, está na pasta download. Vou dar um ok, por enquanto eu vou minimizar o programa. Já gerou aqui, ó, o arquivo. Esse arquivo que foi gerado, então, por que eu inseri os dados lá? Para ele criar as abas, né, as planilhas H005 e H0010. Se ele não criasse, eu teria como incluir? Sim, eu poderia ter vindo aqui também, incluir uma nova planilha, colocar o H005, só que eu teria que colocar essas descrições exatamente como estão aqui. Então, para que não houvesse confusão, que às vezes tem gente, mas eu não consigo incluir aqui, é ruim ficar digitando, então eu já digito lá para que ele já exporte o registro padronizado. Somente por isso que eu coloquei lá manualmente dentro do programa do SPED. Aqui eu vou incluir os meus arquivos que eu quero colocar no inventário. Então eu vou dizer que eu tenho um produto aqui X, Y, Z, 1, 2, 3. Só que eu tenho vários produtos, né? Eu vou colocar aqui uns 4 produtos. O H010 eu tenho que manter aqui, porque lá é a estrutura do arquivo. Ele representa a escritura do arquivo. Aqui, se eu quiser, eu posso centralizar. Se eu quiser, eu posso deixar assim mesmo também, não tem problema. A unidade de medida, vou colocar como peça, PC. Vou replicar. E vou replicar e vou replicar. Posso centralizar se eu quiser? Posso, não tem problema. Quantidade. Vou colocar, sei lá, 100, 100, 100 e 100. Então eu tenho aqui 400 unidades. Qual é o valor? O valor é R$1. Se ele não fixar aqui R$1, eu uso apóstrofe, né? Apóstrofe, esse símbolo aqui, ó. Isso é um apóstrofe, né? Está em cima do tab, do lado do 1. Posso colocar aqui assim. Aí ele entende que é R$1. Posso copiar, colar. Valor total. Total é a quantidade vezes o unitário. No estoque de vocês, lógico que vai ser diferente, né? Vai ter vários itens aí, talvez com valor quebrado. Se eu quiser também usar a fórmula, posso usar a fórmula. Esse vezes esse. Vai dar 100, né? Posso colocar aqui, como 100. Eu vou centralizar isso daqui também, se eu quiser.
Ah, mas o 100 está sem vírgula aqui, tem algum problema? Não, não tem problema. Ah, mas se eu quiser colocar vírgula, posso vir aqui, ó, no Excel e acrescentar as vírgulas aqui. Ah, mas eu quero centralizar. Pode centralizar também, não tem problema. Dá para fazer. Aquela posse, né, que é minha, está em meu poder, então vou copiar e vou replicar para os demais. E tenho a conta contábil, também vou replicar para os demais. Já tenho aqui as informações do inventário. Só que o inventário, a soma de todos os meus itens, ele tem que estar aqui no H005, né? Então aqui eu tinha 1 centavo. Agora eu tenho o valor de R$400,01. Então eu vim aqui no H005 e vou colocar que é R$400,01, ok? Ok. Salvei essa informação. Tá, eu posso já gerar ele converter novamente para o TXT e validar? Posso. Só que se eu fizer isso, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque eu preciso, obrigatório, este cadastro desses itens está informado lá no registro 0200. Então eu tenho que copiar esses itens que estão sendo incluídos aqui e eu tenho que cadastrá-los aqui, né? Então vou colocar aqui, ó. Ah, e se ele já tiver? Se ele já tiver aqui, não tem problema. Ah, e se ele tiver em duplicidade? Tenho como eliminar a duplicidade? Tem. Se vocês clicarem aqui na coluna B e vierem em dados, aqui ó, tem a opção de remover duplicados. Tem a opção de remover itens que tiver duplicado, porque se ele tiver duplicado aqui, ele vai dar erro. Ah, tá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que colocar qual é o registro mestre, que é o 0200, e a descrição. Como a gente está falando de testes, eu vou colocar aqui, ó, produto teste. Vou colocar que ele é o número 1. Ah, e os demais? Os demais vai ser o produto teste 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ah, tem código de barras? Não, não é obrigatório também. Tem código anterior? Não, não é obrigatório. E a unidade de medida? Lá eu informei que é peça, né? Então aqui eu também tenho que informar que é peça. Ah, e o tipo de item? Qual que é? Vou colocar o 00, que é mercadoria para revenda. Ah, não ficou igual. Para ficar igual, eu uso a apóstrofe 00. Ficou centralizado e no meio. Copio, colo para os demais. Ah, e o NCM? Ah, tem que colocar um, né? Então vou copiar de um produto qualquer aqui e vou colocar, só para ele não dar erro, ok? Ok. Tem mais alguma informação que eu posso preencher? Ah, tem gênero, código da lista, não são obrigatórios, tem alíquota de ICMS. Ah, vamos supor que esses itens sejam tributados a 7%. Vou copiar, vou colar para os demais. Pronto, agora eu tenho o que eu tenho lá no inventário, no H010, todos os itens que eu tenho aqui, eu vou ter que ter ele lá no 0200. Então, eles estão aqui no 0200. 0200 é o cadastro e o 010 é o lançamento do item, né? Então, aqui eu lancei. Ah, vamos ver se deu certo? Vamos. Vou salvar, vou fechar isso daqui. Agora eu vou fazer o processo inverso. Vou abrir o nosso programinha lá, né? Programinha que é show de bola, da Sysconv Software. Esse programinha eu vou exportar agora do Excel para um TXT. Então vou selecionar aqui o arquivo do Excel, que eu deixei lá na pasta Downloads. Ok, selecionei ele. E vou dar um exportar para o SPED fiscal. Ele gerou o arquivo no formato SPED. Agora eu vou abrir o programa do SPED e eu vou validar o arquivo gerado, que é esse arquivo aqui, ó.
ele mostra o CNPJ, mostra a data e mostra o horário. No nome dele, né? Arquivo SPED fiscal. Vou abrir. Primeira coisa que o sistema fala é que já existe uma escrituração com esses dados. Se ao importar eu vou excluir a escrituração anterior, né? Vai sobrepor e vai trazer os dados novos. Tudo bem? Sim. É isso mesmo que a gente quer fazer. Então agora o programa está validando nossa nova escrituração. Tem muita gente que fala, mas o jeito que você está fazendo é fácil. Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver qual foi o erro. Ah, tá. Ainda bem que ele deu erro. Eu tinha esquecido dos detalhes, né? Ele deu erro por quê? Porque ele alterou a quantidade de registros, né? Então, deixa eu voltar lá no Excel rapidinho. À medida que eu mexo no arquivo do SPED, por exemplo, eu tinha um registro, né? Agora eu tenho 5 aqui, então eu acrescentei registros. Como eu acrescentei, o SPED tem os contadores. Onde estão os contadores? Os contadores estão aqui, ó, no bloco 9900. Por quê? Eu tinha o registro H010, eu tinha um registro, eu acrescentei mais 4, então fiquei com 5 registros, né? Tá, o H05 é um mesmo, só que eu tenho aqui a questão da quantidade total de linhas também, né? Que é não é aqui que é a quantidade total de linhas. A quantidade total de linhas é aqui. Então eu acrescentei 4. Opa, espera aí que no 9900 eu acrescentei então H010 era 1, foi para 5 e o 0200 também, né, pessoal? O 0200 foi acrescentado também mais 4, então de 33 ele vai ficar com 37, certo? Isso mesmo. E no registro total, que é o bloco 9900, então foi acrescentado mais 8 linhas no arquivo. Então eu tinha 160, passou a ter 168. Vamos ver se agora dá certo. Então preciso converter de novo o arquivo, né? De Excel, preciso converter ele novamente para o formato TXT. Vou selecionar aqui o Excel, ok, e vou dar um exportar. Gerou novamente um TXT. Se vocês analisarem aqui, então ele gerou 23h45, 23h48, 3 minutos depois. Então eu vou pegar agora o 23h48, que é o último. Se eu fiz todas as alterações certas, ele vai validar. Se eu esqueci de alguma coisa, não vai validar. Mas enquanto ele não validar, eu não concluo o vídeo, para que os senhores possam fazer da mesma forma. Tem gente que vai falar, opa, ainda tem um erro. Deixa eu ver, quais são os erros? O 0990 e o H990. Como eu fui inocente. Tá, deixa eu voltar aqui. Porque eu tenho aqui também alguns totalizadores internos dentro da escrituração, como por exemplo o bloco 099, ele totaliza a quantidade de registros nos blocos 0. Então eu tenho que colocar aqui 54 porque eu acrescentei 4. E no bloco H990 não é muito complexo. Eu tinha 4, então eu vou ter 8, que eu acrescentei mais 4. Salvei. Vou converter novamente. Deveria ter me atentado a essa questão logo de primeira, né? Mas não tem problema. O importante é que os senhores assistam o vídeo e consigam entender o que eu estou fazendo aqui. Então, nova conversão, então gerou um novo arquivo, 2350, ok? Vou pegar esse arquivo e vou validar. Agora, em teoria, ele tem que ser validado, né? Porque nós já corrigimos e fizemos as alterações que estavam sendo solicitadas, que é a alteração dos totalizadores.
agora ele passou na pré-validação. Vamos ver se ele vai validar, se não tem mais nada inconsistente. Não tem mais nada. Arquivo validado. Validou. Se eu vier em inventário físico, olha os nossos itens aqui, ó. Aquele item de 1 centavo. Eu poderia até ter excluído ele, né? Aqueles de R$100, ó, produto teste, R$100, 2, 3. Pronto, meu inventário está aqui, ó, R$400,01. Se eu quiser visualizar dentro da escrituração, ó, aqui estão os dados que nós inputamos manualmente lá no Excel. Se eu ver o 0200, né, aqui 0200, está aqueles itens que nós cadastramos, ó. Eles vão estar aqui. E é isso aí, pessoal. Dá para incluir o arquivo do inventário na sua escrituração. Espero que os senhores tenham entendido. Se não entenderam, assistam novamente o vídeo, façam, refaçam, testem, retestem. Qualquer dúvida, entre em contato conosco lá na nossa página. Mande aqui uma mensagem, ó, no chat lá, sei lá, escrevam lá pra gente lá. Estou com dificuldade, não estou conseguindo, enfim. Mande e-mail, se quiserem, para o endereço de e-mail atendimento@sisconv.com.br. Espero ter ajudado os senhores aí, ok? Até a próxima, um grande abraço a todos.